Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E nessa lição iremos falar sobre capacitados para servir uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A capacitação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, capacitando os seus filhos para servir a igreja, servir a noiva. Você que pode, como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto áureo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 12:4. Verdade aplicada. Devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Todo o nosso texto de referência está baseado em Romanos, capítulo 12, no verso 4, 5, 6, 7 e 8. Meus irmãos, esta lição, ela já é uma lição que ela está muito autoexplicativa. Quando você lê todos os tópicos, o autor, o comentarista, ele foi muito singelo e foi muito feliz em traduzir esse texto de Romanos, a qual Paulo fala. Então, em poucas palavras, eu quero só tecer alguns comentários a respeito dos dons, tendo em vista que essa unção, esses dons aqui que Paulo fala em Romanos capítulo 12, é a unção dada pelo Espírito Santo para que o crente, para que o servo de Deus venha desempenhar um papel na igreja. Nós já comentamos em aulas passadas que unção é a capacidade de você exercer uma função. Nós vimos acontecer isso a primeira vez, precedente deste evento que nós temos na história, é lá no livro de Números. Lembra lá dos dois servos de Deus, que tem um nome engraçado? Que eles receberam a unção do Espírito para a construção dos utensílios do tabernáculo. Então nós vemos que a unção é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para que você venha exercer uma função. E aqui em Romanos, Paulo descreve algumas funções, alguns dons dados pelo Espírito Santo. E é sobre esses dons que eu quero comentar. Vamos ler aqui, no nosso texto de referência, Romanos capítulo 12, o verso 6, 7 e 8. No verso 6 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita, com misericórdia e alegria. Meus irmãos, eu quero comentar sobre esses dons. No tópico número 1 vai falar sobre exercitando os dons. No tópico número 2 vai falar dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. E no tópico número 3 vai falar sobre os dons de cuidados e administração no serviço do reino de Deus. Mas eu quero me atentar apenas a esses dons dados pelo Espírito Santo que Paulo fala aos Romanos capítulo 12. Então vamos lá. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Observe essa lista de dons e imagine o tipo de pessoa que recebeu cada um deles. Então agora nós vamos falar sobre os profetas. Quem são os profetas?
o dom de profeta, meus irmãos, o ministério profético é um ministério que ficou restrito ao Antigo Testamento. O ministério profético é diferente do dom de profecia. Dom de profecia é Deus entregando um recado a um único indivíduo para que esse indivíduo fale com uma pessoa ou que fale com a igreja. Já o ministério profético ficou restrito ao Antigo Testamento. Lembra que no Antigo Testamento os profetas, eles ficavam restritos em apenas algumas regiões específicas. E a mensagem raramente era uma mensagem para um único indivíduo. Geralmente o profeta trazia a mensagem para uma nação, para um povo. Em raros momentos se viam dois profetas na mesma região. Sim, podem ser contemporâneos, mas na mesma região atuando ali, raramente você vê no Antigo Testamento. Já o dom de profecia, que hoje é mais fácil, é mais comum nós vermos, é Deus falando com o indivíduo, entregando um recado para exortar, para edificar a igreja, ou consolar a igreja ou um único indivíduo. Então vamos falar sobre os profetas. Os profetas são geralmente corajosos e articulados. O que significa isso, meu irmão? A pessoa que tem essa capacitação, recebeu essa capacitação pelo Espírito Santo de ser um profeta, ele não tem nenhuma dificuldade em entender que é boca de Deus naquele momento. Ele não tem dificuldade nenhuma de chegar e entregar um recado para uma pessoa e dizer assim, ó, Deus está mandando eu te dizer algo. Meu irmão, pensa bem. Você falar que é Deus que está mandando dizer algo a uma pessoa. É literalmente você ser boca de Deus. Você, quando eu falo você, eu incluo a mim também. Comedor de arroz e feijão, carne moída e salada. E dizer, eu estou sendo boca de Deus para te entregar um recado nesse momento. E o mais interessante é que ele não tem medo de entregar o recado para ninguém. Seja uma pessoa em uma posição social mediana, baixa, mediana, ou seja ela uma posição social alta. Seja ela em um cargo eclesiástico mediano, ou que está iniciando ali na sua caminhada, ou seja ela uma pessoa que já há muitos anos está no ministério eclesiástico e já alcançou ali uma posição elevada. A pessoa que tem essa unção dada pelo Espírito Santo, meu irmão, ele chega e fala o que tem que falar. Sempre lembrando que ou é para consolar, ou é para edificar, ou é para exortar. Mas ele não tem nenhum problema em entregar o recado. Então, se você se enquadra nesse perfil, pode ter certeza que o Espírito Santo te capacitou com o dom de profecia. Corajosos, articulados, meu irmão, não é aquele que chega em qualquer momento assim e já abre a boca falando qualquer coisa, não. O cara é articulado. Lembre-se que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, não o Espírito de Deus, mas o espírito do profeta. Ou seja, por mais que a palavra venha para que você diga ela, o espírito seu está sujeito a você. Então esse articulado aqui significa que Deus ele te permite você perceber qual o melhor momento para entregar aquele recado. Se você estiver alinhado com Deus e Deus falar assim, ó, vai lá e entrega o recado agora você pode ir entregar. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então esse negócio de
Deus me mandou entregar um recado, e no meio de todo mundo entrega um recado, e vai e entrega um recado para poder envergonhar a pessoa. Não, meu irmão, não é assim não. Primeiro porque Deus não tem nenhum interesse em envergonhar ninguém. Você pode muito bem chamar a pessoa ali no cantinho e falar para ela, ó, Deus está mandando eu te dizer, é isso, assim, assim, assim. Se é para parar, para. Se é para continuar, continua. Mas lembre-se que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Os servos e ministros do evangelho, os que exercem o ministério, são fiéis e leais. Fiéis e leais. Quando nós vamos para o grego, a palavra ministério no grego é a mesma palavra diaconia. Ou seja, aquela pessoa que é fiel e leal. E dentro da igreja, meus irmãos, nós vemos diversos ministérios. Ministério infantil, ministério dos adolescentes, ministério de jovens, ministério da música. Então a pessoa que é capacitada pelo Espírito Santo para exercer um ministério dentro da igreja, a primeira característica que nós vemos nela é fiel e leal. Meu irmão, essa fidelidade, ela é tão profunda, essa fidelidade e essa lealdade, que quando a pessoa ela é capacitada pelo Espírito Santo, ela não coloca em primeiro plano o seu estado emocional ou aquilo que está sentindo. O dever fala mais alto. Aquilo que ela sabe que ela precisa fazer vem em primeiro plano na sua vida. A pessoa pode estar arrebentada, ela pode estar destruída emocionalmente, ou não só emocionalmente, em todos os aspectos, estar vivendo um momento muito difícil. Mas o ministério fala mais alto, a chamada fala mais alto, o dever fala mais alto. Ela sabe que ela precisa estar lá exercendo a função que foi confiada em suas mãos através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a característica daqueles que são ministros do Evangelho. São fiéis e leais. E os mestres? Os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro. A pessoa que ela recebe o dom de mestre, a unção de mestre, ela é capacitada através da unção do Espírito Santo para ser um mestre, é aquela que apresenta um raciocínio claro da palavra de Deus. Você entende o que a pessoa está falando. Quando a pessoa começa a falar, meu irmão, tem coisa que não dá nem pra gente entender, pra gente explicar, mas é aquela pessoa que quando ela fala da Bíblia, ela fala da palavra de Deus, você entende tudo que ela está falando. Não fica nada assim, vixe, mas não entendi. Mas parece que não ficou claro. Porque a palavra, meu irmão, é clara. A Bíblia Sagrada, ela é clara. Quando o Espírito Santo inspirou todos os escritores a escrever a palavra de Deus, a escrever a Bíblia Sagrada, o intuito não foi colocar palavras ou colocar histórias, atitudes, ações para que gerassem dúvida. Não, meu irmão. É tudo para ser claro. E quando você ler algum texto e não compreender, peça ajuda ao autor, que o Espírito Santo estará ao seu lado e irá trazer clareza naquilo que você está lendo. Então, uma das características daqueles que são mestres é aqueles que apresentam um raciocínio claro na obra do Senhor Jesus, tanto a respeito da Bíblia como para exercer alguma função dentro da igreja. A pessoa chega e fala assim, meu amigo, faz isso, isso, isso. É assim, assim, assim que você tem que fazer. Fica bem claro, não fica nada oculto, estranho, assim, esquisito, sem saber o que tem que fazer. Os encorajadores e exortadores sabem motivar os seus semelhantes. Meus irmãos, exortadores. A palavra exortar não significa só chamar a atenção, não.
Olha aqui no tópico 2.3 o que fala sobre exortar. Dom de exortar a serviço da igreja. A palavra grega para este dom é paraklesis, que constitui chamado ao lado, consolar, advogar, animar, confortar e incentivar. Em nenhum momento, meu irmão, a palavra exortar significa ou apresenta aqui como chamar a atenção. É para animar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pensa que, olha, a exortação hoje, a pessoa, o irmão tem o dom de exortar. Não, meu irmão, exortar, o que aparece aqui no grego, é a pessoa que anima. É a pessoa que contribui. É a pessoa que advoga, que defende. É a pessoa que conforta, é a pessoa que incentiva. Esse é aquele que recebeu o dom de exortar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles que repartem são generosos, dignos de confiança. Percebe, meus irmãos, que a pessoa que... Geralmente essas pessoas são aquelas que trabalham no quilo da igreja. Ela tem uma facilidade, tudo que ela vai... Quando ela vai fazer uma cesta para ajudar alguém, ela pega tudo que tem, do bom e do melhor, e entrega com uma facilidade danada. Ela vai na casa de qualquer um. Se ela fica sabendo que tem um irmão que está precisando de uma cesta básica, ela não tem nenhuma dificuldade em juntar o que tem as coisas ali em casa. Se não tem em casa, vai na igreja, vai na despensa, monta uma cesta básica rapidinho e corre levar para o irmão para socorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a característica daqueles que repartem. Aquele, meu irmão, que fica assim com mesquinhez, ó, não coloca 2 sacos de arroz não, porque pode vir mais um aqui e vai faltar para amanhã. E esse não tem o dom de repartir não. Aquele que tem o dom de repartir, meu irmão, ele tem a tranquilidade que ele vai socorrer uma família hoje e amanhã Deus vai dar provisão para socorrer uma outra família que precisar também. E os líderes são bons organizadores e administradores, aqueles que exercitam misericórdia e demonstram bondade. São pessoas atenciosas que se sentem felizes ao dedicar seu tempo aos outros. Características de líder: o que exerce misericórdia e demonstra bondade e é atencioso. Meu irmão, o líder é para ter misericórdia. O líder não é para andar só com o cajado na mão, não. Não é tudo a ferro e fogo, não. Não é tudo do meu jeito, não. O líder é aquele que exerce misericórdia. Ele entende que ele está ali para servir. Ele entende que ele está ali para demonstrar bondade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seria muito difícil uma pessoa ter todos esses dons. Um profeta ousado geralmente não é um bom conselheiro. Aquele que contribui com generosidade poderia falhar como líder. Ao identificar os seus dons, pergunte a si mesmo como poderá usá-los para edificar a família de Deus. Meu irmão, como identificar o dom que o Espírito Santo te deu? Aquilo que você faz com mais facilidade. Aquilo que você exerce, aquilo que você faz é sem problema nenhum. E para você é muito simples fazer, é muito fácil fazer. Isso é o dom que o Espírito Santo confiou nas suas mãos. Agora não entra na vibe de querer falar assim, ó, eu tenho o dom de presidir, eu tenho o dom de repartir, eu tenho o dom de ministrar, eu tenho o dom de ser mestre. Não, meu irmão, não queira identificar o seu dom, não. Deixe que as pessoas vejam o dom que o Espírito Santo confiou na sua vida. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.